Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flow. As, as contratações da gestão Mário Bittencourt. Bom, tanto que não vai ter o subtítulo, né? Esse vídeo eu não quero que ele tenha subtítulo, eu só quero que ele tenha título. De fato, aconteceu várias e várias situações dentro do X. Eu até poderia voltar, eu vou voltar então, vou colocar assim, polêmicas na Flux, tá bom? Polêmica na Flux, né? Antigamente era FluTT, agora é Flux com X. E de fato, né, uma das coisas que vem chamando mais atenção, sobretudo, é sobre algumas contratações específicas somente de um jogador que o Fluminense já teve e que novamente nos remete a pensar sobre a situação do Fluminense nesse todos esses anos. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite, tá bom? Vamos nessa. Bom, eu já vou logo de cara na situação. O tema é justamente falando sobre o Willy Bigode, que novamente chama a atenção. Os valores não tinham sido comentados sobre essa situação toda. E é claro que eu tenho que lembrar para vocês sobre a situação toda que aconteceu. O Willy Bigode saiu, né? Tinha saído do Atlético Paranaense e também do Palmeiras. Tava sem clube. O Fluminense foi lá e falou assim, vamos apostar no Willy Bigode. O Willy Bigode, que a gente não sabia o que ele era. Só para lembrar para vocês, tá? O Willy Bigode, ele foi contratado em tese para ser um centroavante. Um centroavante reserva. Acabou não se aderindo. Depois tentaram se colocar ele na ponta, que ele poderia também ser na ponta. Acabou também não se adequando. Tentaram até mesmo ele de 10, ou segundo atacante. Nada aconteceu. Ele era o pior jogador do Fluminense quando estava em campo. De fato, né? Se você for ver a descrição do que era o Willy Bigode, de fato, né? Ele tem vários títulos importantes, mas todos eles com pouca ou nenhuma participação dele em efetivo. Ou seja, ele só estava no momento certo, no lugar certo. Porque se ele não estivesse ali, ele não teria vencido nenhum título de expressão. E muito que ele entrava, sei lá, nos 10 minutos finais, 12 minutos finais. Isso não quer dizer que ele não era bom. Ele já foi bom um dia. Tanto que, ele continuava na Série A. Ele fazia algumas jogadas que realmente eram muito boas. Ele fazia algumas situações, igual a situação do David Terence, que eu já comentei alguns dias atrás. E de fato isso daí chama a atenção. Sobre tudo, sobre a situação do Fluminense, o que o Fluminense vivia. E é claro, né, com a situação toda de que por que todos os times não queriam o Willy Bigode e o Fluminense quis. E aí, antes de a gente falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais aqui no vídeo, Vitor já é 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. E aí surgiu, justamente nos anos anteriores, a situação de emprestar o Bigode para algum time, onde que esse time pagaria o valor cheio do salário do Willy Bigode. E nesse caso um time chamou a atenção, que foi justamente o Santos. Santos esse que no final da história acabou caindo para a segunda divisão e até hoje está lá na segunda divisão. A relação de causa e efeito sobre ter o Willy Bigode e segunda divisão não é nada, não é nada significativo.
Mas antes de falar, eu já falei sobre se inscreva no canal, faça o para você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais de questão de vídeo, Vitor 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Se eu não falei, já falei agora. Vamos continuar aqui. E aí, a gente querendo saber qual que era o valor, né? Porque normalmente a gente não tinha acesso. Em diversos momentos, o Leandro Dias e o até então Rafael Siri se questionavam justamente, e estava completamente com razão, se questionavam sobre o valor do William Bigode. E de fato, não tínhamos essa informação. Até então, surgiu uma mensagem que foi testada pelo presidente o então presidente do Santos, que estava naquele momento, que falava sobre os valores de William Bigode. Ele falou que o valor que se pagava ao Fluminense era de 550 mil. Tá bom, mas eu preciso mensurar isso. Me explica então, mensura o que significa isso. 550 mil é mais valor, por exemplo, do que o John Kennedy, do que o Arias, e outros jogadores a mais. 550 mil é muito pro Fluminense. E de fato daí chamou atenção e criou toda essa discórdia. Eu poderia falar de vários e vários jogadores aqui, mas eu só vou colocar somente aquele que deu esse princípio todo. E de fato, o que podemos então fazer com essa informação? Isso é importante falar. Podemos fazer uma coisa. Você acha certo justamente a gente ter contratado o William Bigode por 550 mil por mês de salário dele? Entre outros jogadores que a gente poderia falar aqui, mas que eu não vou falar. Você acha certo as contratações que o Fluminense vem fazendo nesses anos todos? Se você não acha, a única forma de você conseguir fazer alguma mudança é nas eleições. 2025 está aí. Próximas eleições do Fluminense. Mário Bittencourt vai colocar Movaldo Montenegro ou até mesmo tentar emplacar o Fred como presidente do Fluminense. Espero que você se lembre somente dessa contratação e de outras mais que eu já comentei, né? Eu já falei do Davi Teran, já falei do Gabriel Pires, e eu vou poder me cansar aqui de falar outras contratações horrorosas. É isso que foi a gestão de Mário Bittencourt. E é isso, né? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Crisão TV, todo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, tricolor!